Hoje o programa está começando com um bate-papo sobre saúde. A gente pode pensar, puxa, mas conversar vai resolver alguma coisa? Mas são as pequenas atitudes, as pequenas mobilizações que podem fazer uma grande diferença. Nós tivemos essa semana uma movimentação dos médicos da área médica, que foi às ruas, né? Não só em Maringá, mas também em várias regiões do Brasil. O movimento nas ruas para reivindicar mudanças da saúde no nosso país. E nós vamos conversar sobre a saúde como um todo com essas feras que estão aqui. Eu estou me sentindo pequenininha, gente. Olha, realmente são pessoas que nos prestigiam no Bom Demais. Fico muito feliz com a presença de todos eles. Nós estamos aqui com a professora Ana Maria de Moraes, ela que veio representando o HU. Ela é chefe adjunta do Departamento de Medicina da UEM. Representa o HU e um prazer recebê-la aqui. Estou aqui também com o Dr. Kazumichi Koga, ele que é diretor da 15ª Regional de Saúde. Também estamos aqui, temos a honra de receber o Dr. Kemel Jorge Chamas, ele que é presidente da Sociedade Médica de Maringá. Recebemos também, com muito prazer, o Dr. Raul Bendlin Filho, ele que é diretor da Delegacia do Conselho Regional de Medicina, que também nos prestigia. Nós vamos falar de alguns assuntos pontuais que estão ocorrendo no Brasil e, claro, gente, não tem como não afetar a nossa cidade. Nós também sofremos e somos vítimas de tudo aquilo que atrapalha a nossa saúde, né? E vamos conversar com a professora, primeiro a professora Ana Maria, ela que veio representando o HU e também, por que não, a educação. O curso de medicina é um curso que está com uma grande problemática, não é mesmo, professora? Agora querem mudar até o tempo do curso, de 6 a 8 anos, 2 anos a mais. Será que os alunos de medicina terão que fazer 2 anos a mais, obrigatoriamente, prestar um serviço para o público no SUS, no atendimento ao público, para depois se formar? Como que é essa situação? Um médico que está se formando, que ainda não tem toda a experiência, atender o público, será que está pronto para isso? Olá, Rose. Obrigado pelo convite, por estar participando aqui desse momento em que nós podemos opinar sobre essa medida provisória que foi colocada pela nossa presidência, na tentativa de criar algumas condições de melhora da situação de saúde do Brasil, né? Como educadora, me chama a atenção 2 aspectos dessa medida provisória, né? O capítulo 2, que fala sobre a criação de novos cursos, né, de mais vagas para o curso de medicina, e as modificações do tempo do curso de medicina, ao que você se referiu, né? Então, o que nos preocupa? A escola, o curso de medicina, ele é complexo, não se faz um médico só com aulas teóricas, né? Nós precisamos de campo de estágio, precisamos de hospitais, né? E como você própria referiu, a dificuldade que nós temos de colocar esses nossos alunos no ambiente de estágio, de trabalho, né? Em relação ao aumento do curso, do tempo de curso, é algo que está ainda em discussão. Apesar de estar escrito aqui na medida provisória, isso levantou bastante celeuma, né? E o ministro, o grupo da presidência está revendo essa posição. O que aconteceria? O aluno teria os 6 anos normais, que são regra do curso, faria o internato de 2 anos, que é o que ocorre hoje, e depois ele teria mais 2 anos de acréscimo, em que ele iria para um local fora da escola, né, sob uma supervisão, para atender a população e, com isso, fazer um treinamento em saúde pública, né? E aí o que nos preocupa os detalhes disso não foram colocados, né? Como que ele vai ficar, quem vai ficar supervisionando? É importante saber que o aluno de medicina, ele é quase que um treinamento individual. Cada professor, a gente trabalha com os nossos alunos quase que individualmente, né? Ele atende o paciente e depois a gente discute individualmente como que vai ser feito isso à distância, né? Como que será a consequência de eventuais erros médicos que possam acontecer. Então, né, são as preocupações que passam pelo educador em relação a essa medida provisória.
Obrigado pelo convite, da gente estar aqui, essa oportunidade de nós, os médicos, né, expressarmos então um pouquinho sobre a medida provisória. E gostaria também de até questionar, eles se formariam com 6 anos e seriam 2 anos obrigatório trabalhar com CRM ou seriam acadêmicos, né? Porque se são acadêmicos, realmente tem que ser supervisionado por um tutor, né, acadêmico. Agora, se são médicos, teriam CRM, ficariam 2 anos obrigatoriedade, né? Obrigado a trabalhar como se fosse um exército. Então, eu acho que aí já seria inconstitucional, porque a obrigatoriedade é só no exército. Então, se o médico se forma com 6 anos, recebe o CRM e é obrigado a ficar 2 anos, então isso gera uma obrigatoriedade e eu acredito que isso é inconstitucional. Só esse adendo que eu gostaria de colocar. São situações como essas que vocês foram às ruas e o Dr. Raul também foi um dos médicos que esteve nesses movimentos, não é mesmo, Dr. Raul? Tem que pensar o seguinte, a formação do médico não depende muito de professores, depende de escola, então não vai ser através de decreto, não vai ser através de medida provisória que vai se aumentar o número de vagas, que vai se melhorar a qualidade do atendimento, muito pelo contrário. Nós sabemos que nos últimos anos no Brasil houve um excessivo número de abertura de escolas de medicina, algumas delas sem condições. Então, com essa promessa de aumentar 11 mil e tantas vagas, o receio é que a fornada vai sair muito ruim. Escola de medicina é uma coisa séria, exige professor, exige hospital, exige supervisão e, vão mais além, exige um certo controle de entrada na faculdade. Não é qualquer um que pode ser médico. Isso não é nenhuma ideia elitista, mas exige-se uma certa formação, até familiar. Gostaria de, não sei se o doutor Jorge quer falar sobre isso, mas eu gostaria de pegar a questão do ato médico, que é uma situação que está sendo muito polêmica. Tem os médicos que estão falando muito sobre o ato médico e que estão à frente querendo que isso realmente seja, aconteça, e tem todos uma ala muito grande de profissionais que orbitam em volta dos médicos que estão contra essa situação do ato médico. O que o senhor acha disso, doutor Jorge? Bom, antes de responder a sua pergunta, nessa determinação governamental não há a figura da supervisão. Porque no local que não tem médico, então não é contratar um médico. Quem é o supervisor? Então veja que gozado, a figura do supervisor vem da onde? Vai tirar da escola para pôr no interior? Quem é que vai supervisionar? Essa é a pergunta. Esta falha de detalhamento nos leva a acreditar que é uma medida tomada a toque de caixa sem ouvir as entidades. Essa é a minha impressão. Outra coisa. O Conselho Regional de Medicina não tem registro provisório. Ou é médico ou não é. Então, como é que ele vai ficar provisoriamente com CRM? Isso não existe no regimento interno do Conselho. Então, não pode ter CRM provisório. Já começa aí um problema sério. Né? E outra coisa, nós defendemos para o interior, para os locais que não tem médico, não a presença de um médico. Quem é esse médico que vai saber obstetrícia, ginecologia, pediatria, cardiologia, pneumologia, neurologia? Não existe essa figura que eles estão idealizando. O que nós achamos lógico é que nos locais onde não existam médicos, que não se coloque um médico, mas uma equipe médica formada no mínimo por 4 profissionais. Eu vou exemplificar. Teria que ter um pediatra, teria que ter um clínico com formação em geriatria, porque a população de idosos aumentou, teria que ter um ginecologista com formação em doenças da mulher e um cirurgião geral, revezando a anestesiologia entre o clínico e o pediatra. Esta equipe teria resolutibilidade, porque colocar um médico só numa cidade interior, ele vai precisar apenas de Kombi-ambulância. Ele não vai ter resolutibilidade, porque essa figura imaginária do médico que sabe todas as áreas da medicina, ela inexiste, ainda mais no recém-formado. Então são medidas tomadas a toque de caixa que nós discordamos. Isso tem que ser debatido de maneira séria
e não através de medidas rápidas, em seguida com propaganda na televisão de maneira impressionantemente rápida, né? Isso é o que eu penso sobre o tema. Com relação ao ato médico, o ato médico ficou em discussão durante 12 anos no Congresso. O Congresso aprovou as atribuições do médico, porque a medicina é uma profissão interessante. Foi a primeira a ter código de ética, de todas as profissões. Já antes de Cristo, já havia o famoso código de ética médica, que tem mais de 1000 anos antes de Cristo. A regulamentação da atividade só está sendo agora. 12 anos discutindo, o Congresso aprova e a presidente veta, porque a população de profissionais da área de saúde não médica é maior do que a de médico. Tem efeito puramente eleitoreiro na minha visão. E ela vetou itens que mutila a atribuição do médico. Mutila todo um trabalho de elaboração feito pelos órgãos, feito pelo Conselho Federal, pela Associação Médica Brasileira, pelos congressistas médicos, né? Aprovaram a lei do ato médico e a presidente, com uma formação em medicina zero, veta sem justificar os motivos do veto. Então é uma arbitrariedade não condizente com os momentos atuais democráticos, né? Isso é que nós pensamos sobre isso. Bom, pelo que a gente vê, as atitudes do governo têm sido bem ditatoriais, né? Bem impostos assim, de uma maneira bem taxativas, como disse o Kazumich, assim, parece que é um exército, né? Que ela quer colocar alguma coisa ditatorial, né? Agora, com relação ao... A gente vai falar do Mais Médicos, né? O programa Mais Médicos e o Revalida. Eu acho que são questões bem íntimas, né? Bem próximas. Agora, Mais Médicos. Dr. Raul quer se manifestar a respeito do Mais Médicos? Bom, como eu falei aqui anteriormente, essa ideia de mais médicos tem que ser muito bem pensada na formação de tais mais médicos. Não se forma médico do dia para a noite, não se forma médico sem estrutura. No Brasil, as legislações obrigam os municípios a aplicarem 12% do seu produto interno bruto na saúde, os estados 15% e a nação 10%. Isso não está sendo feito. O governo federal está aplicando de 3% a 4% em saúde. Então, a gente nota que, ultimamente, piorou muito a saúde em função de falta de meios para sobrevivência de hospitais em cidades pequenas. Toda cidade... A gente nota aqui na região de Maringá. A região de Maringá, pequenos municípios, todos eles tinham um hospital que, basicamente, resolviam os problemas em cerca de 60%, 70% dos casos. Os casos mais complexos eram encaminhados a Maringá, ou a Londrina, ou a Curitiba. Hoje, cidade de porte de 20, 30 mil habitantes não tem hospital. É muito mais barato, é muito mais fácil comprar uma ambulância. Então, a gente nota em Maringá, você sai de manhã em Maringá, na região médica ali, tem ônibus, tem ambulância, tem Kombi, cheio de pacientes, e na cidade de origem não tem assistência mínima. Então, não vai ser trazendo o médico que vai resolver, tem que mudar a estrutura de financiamento de saúde no país. É aí que está a solução. Doutor, falando sobre isso, eu me lembrei que eu vi uma entrevista esses dias, acho que a Ana Maria vai falar sobre isso, que eu vi ontem no noticiário, mas a gente vê isso toda hora, pessoas sendo atendidas em ambulâncias, acho que, não sei se era em São Paulo, quer dizer, a ambulância que era para só pegar a pessoa, acabou sendo um consultório, acho que parece que foi no estado de São Paulo, porque não tem estrutura, quer dizer que é bem isso. O HU, a gente vê que quantas pessoas são atendidas ali no corredor do HU, não é mesmo, professor? Aí exemplifica bem a questão do ensino, né? Nós estamos completando esse ano 25 anos do curso de medicina, né? 24 do HU. E nós não conseguimos ainda construir o hospital universitário. Ele começou num pronto atendimento, né, há 24 anos atrás, pequenininho, e continua. E a gente não consegue. Então, aí para você ver o olhar, né, o olhar do sistema, o olhar do gestor sobre essa questão. Então, nós temos aquele acúmulo de pacientes, né? Então, eu estou vendo aqui, não tem espaço físico, não tem sala, não tem
quarto para atender, né? Em cima disso tudo, nós vamos pôr mais alunos de medicina para estudar, se não cabe os alunos mais dentro dali do espaço, né? Então, esse é um problema sério. Talvez o Dr. Koga pudesse acrescentar, né, sobre a questão que extrapola o hospital universitário, né, que atinge toda a nossa região metropolitana. Quanto ao hospital universitário, já há 2 anos, né, já no governo Beto Richa, com a preocupação de baixo leito, né, do hospital universitário, foi liberada uma verba para que aumentasse em 30 leitos. Né? Inclusive, até o final do ano deve ser inaugurado mais 30 leitos. E tem um projeto para 2014, que vai terminar em 2015, ou final de 2014, mais 100 leitos. Então, seria um aumento de 130 leitos só no hospital universitário. E um projeto também para 10 salas cirúrgicas. Tá? Então, vai aumentar bastante a capacidade do hospital e resolutividade. Tá? E o Jorge Kemmel estava falando da equipe, eu gostaria de também tocar nesse assunto, que faz parte da saúde pública. Né? Os mais médicos, eles são muito mais direcionados para atenção básica. Né? Então, são médicos que vão trabalhar numa unidade básica, provavelmente eles não façam procedimentos. Então, claro, eles querem uma segunda opinião, porque vai estar o médico sozinho, né? E vão falar da nossa realidade de Maringá. Vamos esquecer, vamos pôr Manaus, vamos esquecer outros lugares de difícil acesso, né? Vamos falar aqui de Maringá, acho que fica mais fácil, senão nós vamos falar de muitos, né, Brasis, e aí fica difícil, Nordeste. Então, cada lugar tem sua realidade. Para nós aqui, o que nós estamos fazendo? No Hospital Universitário montamos um ponto, inclusive quando houve a discussão da saúde feito por internet, né, por via, que já é uma modernização, tá, telemedicina, ia ser, Curitiba seria contemplado com todos os pontos. Aí nós discutimos, né, o Amador também estava junto, e nós pedimos então que esses pontos fossem pelo menos espalhados nas 4 macro-regional. Tá? Então ficou um ponto Maringá, um ponto Londrina e um ponto em Cascavel. O que significa esses pontos? A unidade básica, o município que tiver internet, tá? Ele vai poder acessar esse ponto que está aqui na UEM, onde vai ter um clínico que vai resolver, pelo menos de imediato, 80% das dúvidas do clínico que está lá na unidade básica. Se for alguma coisa, vamos supor que seja de cardiologia, que necessitaria de uma especialidade, e a pessoa que estiver ali na UEM, naquele momento, não puder responder, ele tem 48 horas para fazer a resposta, né, e levar essa pergunta ao especialista. Então, tem uma gama de especialistas e tem um tempo para a resposta. E vamos supor que seja uma lesão dermatológica e ele não pode fazer o diagnóstico. Tem uma câmera, bate a foto e manda também. O dermatologista aqui na UEM vai olhar essa foto, provavelmente vai fazer algum diagnóstico, se não puder, ele vai orientar o que fazer, né? Então, ele vai ter uma segunda opinião de imediato, usando-se da informatização. Dentro da liberdade e o respeito que nós temos um pelo outro, eu devo discordar de maneira respeitosa com essa situação. Médico é presencial. No momento que nós estamos querendo virtualizar o atendimento médico, nós não fazemos isso com o nosso doente particular. Nós não podemos diferenciar o doente de saúde pública diferente do particular. No nosso consultório particular, nós vamos mandar uma foto para o dermatologista para depois esperar a resposta? Não. Mas no sistema público, sim. Com isso, nós estamos diferenciando uma gravidez de risco. Eu vou ter que esperar a resposta de um especialista? Olha só. E no consultório particular, não. Essa diferenciação do paciente sem recurso e com recurso é que me deixa temeroso dessas medidas. O ser humano é um só, independente do poder aquisitivo. Esta maneira de baratear a assistência médica, ela trunca a obrigatoriedade do médico olho no olho. Kazumichi, você é um colega respeitabilíssimo. Você sabe muito bem que no atendimento médico a anamnese e o olhar é imprescindível. Né? Por mais avançada que seja a tecnologia virtual, isto é impossível dispensar o toque.
E por isso eu advogo ainda. Essa ideia de 4 profissionais, só para seu conhecimento, não é ideia nossa. Na época que eu estava no conselho, tive um contato, eu fui conselheiro por 3 gestões, e tive uma incursão no estado de São Paulo com o Dr. Pinotti, que foi secretário de saúde na época no estado de São Paulo. Ele implantou essa equipe nas unidades básicas, porque senão o médico da unidade básica, ele fica, e até leva a fama de médico-al, né? Ele caminha ao neuro, ao dermato, ao pneumo e ao gastro. Nós queremos dar resolutibilidade. Eu trabalho em unidade básica, eu vivencio o problema. E lá o que acontece? O grau de resolutibilidade de um pediatra é diferente de um clínico geral. A resolutibilidade de um obstetra é diferente de um primeiro atendimento, fazer de conta que está atendendo, mas a mulher está grávida, com perda sanguínea, eu pôr um clínico para atender e esperar contato com uma central. Veja, eu, na minha opinião, e isso respeitosamente, essa discordância é respeitosa, é um ponto de vista pessoal, não estou falando agora em nome da entidade, mas pelos anos de vida e vivência que eu tenho, seja como médico e atendendo unidade básica, é isso que nós vemos. Nós fizemos um estudo de qual é a resolutibilidade da unidade básica. Quando há uma equipe, a resolutibilidade é mais de 90%. Quando não tem equipe, a resolutibilidade é 10%. Jorge, é o seguinte, eu acho que eu não consegui me expressar totalmente, que também falar saúde pública em pouco tempo é difícil. Claro que se o médico continuar em dúvida e não conseguir resolver, tá, pela telemedicina, nós temos o centro de especialidade que está sendo construído, nós estamos dispensando 4 milhões, que vai ser feito ali perto da UPA, perto do Hospital Universitário, do Hospital Municipal, desculpe, né? Um centro de especialidade onde vão ser atendidos esses pacientes que não se chega ao diagnóstico. Então, não é só telemedicina. E outra coisa, hoje a gente vê os neurologistas fazendo plantão à distância, com o celular no bolso, eles recebem a imagem da tomografia direto. Quer dizer, não dá para dispensar a tecnologia, ele nos facilita. Isso é para facilitar, nunca vai tirar, tá, o olho no olho, como você falou, a consulta, o toque. O médico está lá, mas de repente ele precisa de uma segunda opinião. Em vez de pegar o telefone e ligar, ele teria, tá, a internet para online ele conseguir retirar essa dor. Se não conseguir, claro, vai ser encaminhado ao centro de especialidade. Veja que interessante. Quem precisar de uma consulta especializada demora muito tempo. Essa é a realidade. Você vai precisar encaminho para exame oftalmológico. Você não consegue numa semana. Então, será que nós estamos precisando? Como é que o oftalmologista vai atender de maneira virtual? Ele tem que examinar fundo de olho. Então, eu acho que em algumas situações válido, mas a realidade atual é de que se um paciente da unidade básica precisar de um atendimento especializado, isto é demorado. Não consegue, é a realidade. Tem cirurgias eletivas esperando 1 ano, 2 anos. É a realidade. Como é que nós vamos dispensar isto? Talvez aumentar o quadro de especialistas e dispor para atendimento da rede pública, eu acho que é muito mais interessante do que enfiar médico na unidade básica para encaminhar, ou para ficar vendo no computador qual é a resposta do outro que está do outro lado. Eu acho que não podemos dispensar a tecnologia, mas nós defendemos a ideia respeitosamente. Casumi, você sabe o quanto eu te respeito e admiro. É um ponto de vista pessoal, e discordar não é conflitar, é buscar soluções. Agora, o Revalida, ele seria uma situação para resolver esse Mais Saúde? Porque eu já ouvi dizer, até vamos colocar, Tiago, o Álvaro Dias, o senador, falando aí sobre essa questão da saúde e do Mais Saúde. E ele faz uma abordagem sobre o Revalida. Vamos lá. Olha, trazer médicos sem oferecer condições de trabalho a todos, sem oferecer hospitais adequados, UTIs, aparelhos cirúrgicos, medicamentos, etc.,
pessoal habilitado, preparado e bem remunerado, não vai resolver o problema da saúde no Brasil, que hoje é verdadeiro caos. Especialmente se os médicos que vierem não tiverem o preparo, a qualificação exigida. É por isso que, se eventualmente o governo insistir em trazer médicos de fora, que não elimine o chamado Revalida, que é um exame para verificar a qualificação para o exercício da função aqui no Brasil. Não podemos colocar em risco a saúde do povo brasileiro. Não é essa a solução. Não é a solução. A solução é o governo aceitar a sua responsabilidade de repassar 10% da sua receita para o serviço de saúde pública no país. Já tentamos aprovar no Congresso inúmeras vezes e o governo impede que se torne realidade esse dispositivo constitucional, obrigando o governo a destinar 10% da receita para a saúde, a exemplo do que ocorre com o Estado. O governo estadual é obrigado a destinar 12% e as prefeituras são obrigadas a destinar 15%, mas estão sendo sobrecarregadas. Algumas prefeituras gastam 35% do seu orçamento com o serviço de saúde pública. Bom, vocês viram aí a posição do senador? Então, a minha pergunta é, esse Revalida, eu queria que vocês respondessem, o que é o Revalida? De uma forma leiga, o Revalida é um teste que quem fez, o brasileiro que fez medicina fora do Brasil, não sei se eu estou enganada, mas fez medicina fora e quer exercer a função no Brasil, tem que fazer esse teste. Ou quem é de fora, de outro país, tem que fazer o teste para exercer aqui. Então, para exercer, tem que fazer o Revalida. Então, se você fizer esse Revalida, que é um teste muito bem feito, muito severo, se você fizer e passar, você está apto para exercer a profissão aqui, então o Revalida vai salvar o Mais Médico, esse programa Mais Médico? Salva. O Revalida, primeiro que é uma lei antiga, do tempo do Getúlio Vargas, de 1932, né? Não é nenhuma novidade. Não se põe por terra uma lei com medida provisória. O Revalida, basicamente, é para fazer o teste de suficiência daquele médico formado no exterior, se ele tem ou não condições de exercer a medicina no Brasil. A medicina do Brasil tem características pessoais, singulares. É uma medicina de um país tropical, é uma medicina de um país que tem clima frio, é uma medicina de um país que tem regiões extremamente secas, que em demais países do mundo não tem essas características. Essa história de dizer que não, na Inglaterra o médico vai e trabalha, no Canadá eles aceitam. Não, lá é feito um Revalida também. E lá é feito um teste extremamente rigoroso de proficiência de língua. Eu me formei há 37 anos, na minha faculdade tinha 4 colegas estrangeiros, um peruano, um boliviano e 2 paraguaias. Após 6 anos de curso, eles ainda não falavam português fluentemente, eles tinham dificuldade. Então não é com 15 dias que vai fazer suspender o Revalida, dar o direito dele atender. Primeiro, que ele não vai ser entendido, e segundo, que ele não vai entender o que vai ser... a queixa do paciente ele não vai entender. Então, basicamente, o Revalida é extremamente útil, necessário e não pode ser deixado de lado. Que o Revalida, que é uma prova de habilitação, é organizada pelo Ministério da Cultura e Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. Então, não é uma prova organizada por corporações médicas. E eles estão destruindo o que eles criaram. E é uma garantia de bom atendimento à população, como disse muito bem o Raul. Bom, acho que a professora participa dessa mesma posição, né, professora? É a garantia, né, que você está homogeneizando a qualidade de atendimento, né? Então, não menosprezando, cada curso, cada país, né, tem características de ensino, né? Então, quando o médico vem para o Brasil, assim como quando nós vamos para outros países, nós também temos que passar por essa avaliação. Então, existe, como o Dr. Jorge bem lembrou, existe uma comissão nacional que prepara as provas, né? Então, não existe aí uma questão individual, de corporativismo, nada disso. Ele é nacional, né? E tem uma questão muito importante, que é a questão legal. Aqui no Brasil, né, o Conselho Regional, o Conselho Federal de Medicina, ele é o órgão que vistoria o atendimento, vistoria a atividade médica, né? E ele só faz isso de quem é médico, de quem tem o registro no Conselho. Então,
Então, quem vai vistoriar o atendimento dos médicos que vêm de fora e que não tem certificado? Não será o conselho, certamente. E falar em revalida e mais médicos, acho muito, esse programa Mais Médico, muito íntimo de falar, são coisas muito juntas, né? Agora, fala assim, trazer mais médicos, vamos então colocar o Revalida para tentar salvar esse programa, mas antes de trazer mais médicos, a minha pergunta eu pergunto para vocês não acham que deveria ser perguntado o que fazer para trazer os médicos do nosso Brasil para ocupar essas vagas? Por que existem vagas ociosas, né? O governo poderia se perguntar o que eu posso fazer para atrair os meus médicos formados, recém-formados? Por que eles não estão ocupando essas vagas? Por que as nossas vagas estão ociosas? Tem um monte de vagas abertas. Por que eles não querem? Não é verdade? Bom, basicamente, a gente tem que pensar que saúde se faz em equipe. Essa história de médico resolver problema de saúde é uma balela. O problema de saúde envolve saneamento básico, envolve equipe de saúde, médico, enfermeira, bioquímico, radiologista, posto de saúde bem equipado, com medicamentos. Se não tem nada disso, não adianta. E se faz principalmente, para a fixação do médico no interior, seria muito fácil através de concurso público, um plano de cargos e carreiras. E não adianta ficar dando bolsa. A bolsa é uma coisa passageira, ela não envolve questões trabalhistas, não dá 13º, não dá férias, não dá direito trabalhista nenhum. Então, é por aí, através de legislação decente, não de medida provisória. Legislação. Aí, gente, essa insatisfação tão fácil de ser ouvida, será que o governo não ouve, né, para resolver isso, né, antes de trazer outros médicos que vão sofrer também. Os médicos brasileiros estão sofrendo e esses vão sofrer também, né? Para terminar, a saúde em Maringá é uma saúde deficitária, claro, como a gente vê aqui no Brasil em vários estados Quais seriam os caminhos para resolver isso? Eu queria saber quem quer falar com a gente sobre isso. Quem levanta a questão? Kazumiti encabeça essa resposta para a gente? Inicialmente nós estávamos comentando sobre a queda dos leitos, né? Em torno saiu na mídia que houve uma queda de 200 leitos. Só que esses leitos que foram fechados são de hospitais pequenos, nós chamamos de HPP. São hospitais realmente que não têm baixa resolutividade. E como são hospitais privados, não tem como nenhum prefeito e nem o Estado em ajudar. Porque nós não podemos pegar o dinheiro público e investir em pessoas privadas. Tá? Então, por isso que esses hospitais que têm dificuldade estão fechando. Por quê? Porque a dificuldade de ficar médicos 24 horas. Porque é difícil, mas pode acontecer de algum paciente falecer num hospital e não está o médico presencialmente, e hoje a promotoria está investigando, está sempre, né, vigilante, observando esse tipo de acontecimento. Então, o que os hospitais percebem? Que não consegue manter médico 24 horas, difícil de manter um médico, pagar 2, 3 médicos para ficar no interior, porque nós temos um município dentro da 15ª regional de 3.000, 5.000 habitantes. Fica muito difícil. Então, esses municípios começaram a fechar as portas. Bem, em Maringá não houve perda de leitos. Tá? Nós temos leitos qualificados, tá certo? E que os hospitais estão, assim, tentando aumentar, mas não consegue acompanhar o volume que chega, porque nós somos referência macro-regional. Além de atender Maringá e os 30 municípios, que ficam em torno de 348.000 habitantes, nós atendemos a alta complexidade, tá, da macro-regional, quase 25% do Paraná, que vem Campo Mourão, Umuarama, Cianorte e Paranavaí. Então, nós somos referência em alta complexidade. Então, quando esses pacientes que vêm se tratar de alta complexidade aqui em Maringá, falta leito, porque aí nós vamos fazer uma somatória de muito mais população, né, por número de leitos. Então, por isso que há essa defasagem e que não é somente na rede pública. Assim, isso é para a rede de convênios e privados também. Tá? Mas nós estamos fazendo algumas descentralização para que a gente possa ficar, que esses hospitais de médio porte, vou dar o exemplo de Colorado, que tem um hospital filantrópico, Astorga, que também tem um hospital municipal,
Nova Esperança também tem um hospital municipal. O Estado está investindo para que eles façam uma reforma ou ampliação. A Astorg Colorado vai ampliar de 60 leitos para 100 leitos. Colorado e Astorg. Então, nós vamos ganhar mais 80 leitos lá também. Tá? 80 leitos com 130 aqui do HU, nós vamos atingir mais de 110. Tá? Estamos inaugurando 10 leitos de neonatal no Hospital de Sarandi Metropolitano. Quer dizer, então, mais 5 também aqui na Santa Casa. São 15 leitos a mais de neonatal. Tá? Então, a gente tem pensado nessa parte dos leitos, mas também estamos atuando na atenção básica. Nós estamos ampliando, nós estamos reformando e construindo as unidades básicas, que no mínimo 250 metros, porque tinha unidade básica de 70 metros, que mal cabia o médico e a enfermeira. Hoje tem uma metragem mínima de 250 metros. Tá? Onde possa fazer um bom atendimento, onde possa atender o usuário e o médico se sinta confortavelmente nessas unidades básicas. Obrigada a todos vocês. Passo a palavra para vocês se despedirem brevemente. Muito bem, obrigado pelo convite. E é muito bom nós discutirmos a saúde. São medidas que vieram e estão ocasionando bastante discussão, né? Então, acho que é importante, Rose, parabéns pela sua iniciativa, né? E eu me coloco, assim como a minha escola, se coloca à disposição para outros momentos que quiserem, para a gente poder continuar a discussão. Obrigada. Mais uma vez, obrigado, Rose, pela oportunidade de a gente estar aqui discutindo sobre saúde, principalmente saúde pública. Mas eu gostaria de deixar aqui um pedido, né? Eu gostaria de ter a oportunidade da gente falar sobre saúde pública feito em evidência, em números, né? Do que nós morremos, né? Qual é o primeiro lugar, o segundo, o terceiro, o que nós podemos fazer para prevenir isso, né? O que nós projetamos, o que nós estamos implantando. Claro, como falou, né? E como todos nós aqui entendemos isso, que para modificar tudo isso não é em 1 ano, 2 anos. Necessitamos, pelo menos, de médio prazo para implantar tudo isso. E estamos tentando implantar. Eu queria reverenciar a presença do Kazumichi como um trabalho extremamente sério na 15ª Regional. Quando nós nos dispusemos a falar aqui, são problemas de ordem federal na área de saúde, né? Então, o seu trabalho é reconhecido pelos seus colegas como extremamente eficiente e eu quero parabenizá-lo pelo seu trabalho lá. Eu só quero citar um pequeno dado, que de 1970 a 2010, a população cresceu 10%, e a população de médicos 55,7%. Lembrar que um médico recebe por consulta do SUS metade do que um barbeiro cobra para cortar cabelo. Esses assuntos têm que ser discutidos também. O valor da cesárea pelo Sistema Único de Saúde é vergonhoso. Como é que pode um barbeiro cobrar 20 e o médico menos de R$10 a consulta? Eu acho que são problemas aí presentes, né? A espera para atendimento de especialidade é uma vergonha. Apesar do empenho do chefe da 15ª, do ilustre secretário de Saúde de Maringá, quem eu quero reverenciar pelo brilhante trabalho, mas foge à sua alçada. Nós gastamos em saúde, o governo federal gasta, cada 10 gastos com saúde no Brasil, o governo paga apenas 4. O restante sai do nosso bolso. Muito obrigado. Mais uma vez eu gostaria de agradecer o convite. Eu tenho a impressão que, em prazo curto, nós conseguimos aqui esclarecer um pouquinho a população sobre esse movimento de saúde no Brasil. Eu acho que o movimento de saúde deveria se chamar movimento da doença. Está se tratando muito de saúde, esquecendo que essas medidas que estão sendo tomadas é para tratar da doença. Nós temos que pensar em saúde, que saúde é uma coisa muito mais ampla. Obrigado. Eu quero agradecer a presença da professora Ana Maria, agradecer a presença do Dr. Kazumichi, agradecer a presença do Dr. Jorge, presidente, quero agradecer a presença do Dr. Raul Bendlin, enfim,
Me sinto muito prestigiada, muito feliz com a presença de vocês aqui. Muito obrigada. E deixo marcado também aqui que nós pedimos a presença do secretário de Saúde, Antônio Carlos Nardi, que não pôde estar presente, iria trazer uma pessoa, mandar um representante que também não pôde comparecer. Mas o espaço também esteve aberto para o secretário de Saúde aqui de Maringá. Obrigado pelas presenças ilustres que nos prestigiaram aqui. É assim que nós podemos, quem sabe, chegar lá, né? Essas conversas são muito importantes, principalmente nesse momento em que o Brasil está passando.